Queridos irmãos, queridas irmãs, então vocês sabem que recentemente foram recebidos em Roma os bispos da região da Bélgica e também da Alemanha, que são aí justamente esses bispos que têm promovido essa agenda LGBT, ideologia de gênero, todas essas coisas, ordenação de mulheres. E ao invés de serem repreendidos por Francisco, como muitos imaginavam, dizendo, mas Francisco não é de acordo com isso, Francisco quer simplesmente modernizar algumas coisas, mas ele não vai aprovar aquilo que esses bispos estão fazendo. E foi justamente o contrário. Eles foram muito bem recebidos em Roma, e ao invés de serem repreendidos por Francisco, receberam um incentivo para continuarem nesse trabalho revolucionário de demolição da igreja. Então, esses que querem promover a destruição do catolicismo na terra, eles trabalham em parceria com o Vaticano. Por quê? Porque o Vaticano hoje é uma instituição contrária à Igreja Católica. Então, quando nós estamos falando do Vaticano, nós estamos falando dessa instituição que ocupa os prédios do Vaticano e que está ali trabalhando de uma forma mais ou menos dissimulada para a extinção do verdadeiro catolicismo. Então, é isso que nós queremos sempre alertar as pessoas através dessas nossas conferências. Então, como que esses indivíduos que se apresentam como papas, no caso agora Francisco, recentemente, depois de 10 anos, atuando ali como cabeça dessa instituição, como que eles conseguem esse intuito de destruição da fé católica? Como que eles trabalham? Então a gente também sempre explica que o trabalho deles é organizado em 3 frentes de batalha. Então isso aqui é importante a gente entender também. A primeira frente de batalha nós chamamos de noachismo. Noachismo significa o seguinte: é um programa judaico para nivelar todas as religiões, fazendo com que todas elas deixem de ter dogmas e elas tenham simplesmente devoções e sentimentos. Então, assim também o catolicismo, ela passa a ser uma religião que tem os dogmas como lembranças do passado, como você coloca ali um quadrinho na parede e diz, olha, aquilo ali era o meu avô, aquela era a fazenda da minha família, é uma coisa do passado, uma lembrança. Assim que eles tratam os dogmas da fé. Entretanto, eles vão fazer com que as pessoas vivam somente dessas devoções e dessas coisas exteriores, sentimentais, que não tratam do verdadeiro conteúdo dogmático, porque esse conteúdo dogmático, é claro, que vai fazer o catolicismo ser uma religião verdadeira e, portanto, suplantando o judaísmo. Então, o primeiro mais importante princípio do noachismo é dizer que existe verdade nas outras religiões. E que a religião católica não é a única religião verdadeira. Então pronto, se você já diz isso, você passa do catolicismo para o noachismo. A segunda frente de batalha é o ecumenismo. O ecumenismo está em união com esse noachismo. Por quê? Porque o noachismo prega essas realidades morais, essas devoções, esses sentimentos, e nivela todas essas religiões, focando o mais importante, como Francisco tem sempre repetido, que o mais importante para as pessoas é crer em Deus e amar uns aos outros, fazer uma fraternidade universal.
Então isso é suficiente para nós fazermos a religião noachida. Mas essa religião noachida, ela não acontece se não houver o ecumenismo. Então o ecumenismo ele é um trabalho semelhante, mas um pouco diferente, que consiste em fazer com que exista uma amizade e exista uma comunicação das coisas sagradas com as religiões heréticas, cismáticas ou até mesmo não cristãs, que é onde eles trabalham com o dicastério para o diálogo interreligioso. E aí eles vão discutir com o budismo, né, vão discutir com os muçulmanos. Então, todas as religiões vão estar ali nesse quadro. Então você veja que, ao mesmo tempo que o noachismo faz essa união em torno da ideia do monoteísmo, ou seja, de um só Deus e de uma moral básica, o ecumenismo vai trabalhar para que nós consideremos que todos os protestantes são cristãos como nós podemos rezar juntos, nós podemos fazer essa comunicação, essa comunhão, mesmo que eles sejam heréticos. Aliás, isso não existe mais na religião nova do Vaticano II, porque João 23, ele instituiu uma religião que não conhece mais os muros, ou seja, as separações que a Igreja Católica colocou em todos os séculos. Então, como Francisco gosta de repetir, citando aquele que para ele é santo, João 23, né? Então nós temos que derrubar os muros e construir pontes. Significa o seguinte, que nós não precisamos mais organizar a religião de forma que nós tenhamos a clareza da fé e nós possamos denunciar e excomungar todos aqueles que não aceitam a fé. Então, o catolicismo é baseado no esforço. Nós não temos o esforço de sermos maus, mas nós temos o esforço de proteger a nossa casa. Assim como um pai de família. Se um pai de família não protege a sua casa dos ladrões, dos intrusos, das pessoas mal intencionadas, então aquela casa dele ali vai ficar ocupada por pessoas que vão destruir tudo, que vão fazer uma grande destruição e mesmo vão causar muito prejuízo material e mesmo espiritual para a família dele. Então é obrigação de um pai de família proteger a sua casa. Da mesma forma é obrigação de todos os bispos, de todos os sacerdotes e mesmo de um papa, quando é um papa verdadeiro, de expulsar aqueles que não aceitam a verdadeira fé. Porque essas pessoas causam prejuízo para as almas. Então, por isso que a igreja sempre trabalhou excomungando e denunciando os hereges e os cismáticos. E o ecumenismo moderno do Vaticano II não conhece mais isso. E o terceiro aspecto que faz parte da atuação desses falsos papas e dessa falsa religião é justamente um aspecto político-social. Então, ao mesmo tempo que no campo da religião eles trabalham com esse noachismo e com esse ecumenismo, no campo da sua atuação geral, então, eles vão partir de um princípio que todas as coisas que são feitas pelo ser humano são boas e são sagradas. Então, aqui é a base da teologia do Vaticano II, é a base da teologia de João Paulo II, por exemplo, que é, vamos dizer assim, o ícone desse novo modelo de religião. Então, nesse novo modelo de religião, ao invés dos papas se preocuparem com a igreja e manterem toda a vida da igreja em torno deles, os papas vão se dirigir a todos os seres humanos e vão se tornar uma espécie de líderes mundiais
abraçando todos os seres humanos como uma só família. Então veja aqui que nós hoje precisamos entender quais são os princípios da igreja, quais são os princípios da nossa religião, para nós também podermos nos defender. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo em torno de grandes mentiras, de grandes enganações, e se nós não temos esses princípios, nós vamos também ser enganados. No entanto, nessa última entrevista concedida por Francisco, alguém perguntou para ele o que ele achava da questão do aborto. E veja o que ele disse. Ele diz assim: não, todo mundo sabe que pelos estudos aí da medicina, depois de algumas semanas, aquele embrião já tem órgãos, e aqueles órgãos começam a funcionar, e por isso nós vemos ali que existe uma vida humana. Por que nós vamos destruir essa vida humana? Ali está um pequenino, uma criancinha, vamos proteger aquela criancinha. E uma pessoa despercebida acha bonito o que ele está dizendo e diz: olha, tá vendo? Ele é o Papa, ele está protegendo o feto, ele está falando contra o aborto. Mas não, ele está falando a favor do aborto. Por quê? Porque a igreja defende a moral verdadeira, defende o valor da vida contra o aborto, justamente porque a igreja nos traz conceitos sobrenaturais que nos garantem que a vida humana existe desde a concepção. Mas em nenhum momento, nem nessa entrevista e em nenhuma outra que Francisco deu, decorrer dos 10 anos aí que ele está ali ocupando de forma usurpada a sé de Pedro, em nenhum momento esse homem falou da vida humana desde a concepção. Então quer dizer que para ele, você percebe o discurso? Para ele tudo está na lógica do naturalismo. Então nós temos que ser os mais bonzinhos dentro da sociedade naturalista. Só isso. Então Francisco está defendendo a camada dos homens mais bonzinhos, mais amiguinhos, mais gentis, dentro dessa leva de pessoas de visão naturalista. Ou seja, uma visão maçônica, uma visão horizontal, uma visão que não conhece a revelação de Deus. Entretanto, a revelação de Deus nos diz claramente que, desde a concepção, Deus infunde naquela pessoa ali uma alma, e essa alma humana, ela é protegida. Se você analisa o discurso de Francisco, a pessoa não comete pecado nenhum em tomar a pílula do dia seguinte, porque não tem órgão formado, não tem ali nada da medicina que me diga que existe um ser humano. Então, tomaram a pílula do dia seguinte, mas isso também é aborto. Isso é tão grave quanto matar uma criança de 8 meses. Então, quer dizer, tudo isso vem de uma lógica naturalista. E nessa lógica naturalista, aos poucos nós justificamos tudo. Porque o que vale é o bem do homem. Então, nessa lógica, você não vai proteger a vida daquela criança, porque você vai acabar concordando que a vida daquela mãe é mais importante e ela está estressada mentalmente porque vai ter aquele filho. Então é melhor matar aquele feto antes que aquela mãe dê um tiro na cabeça. Pronto. Então, quer dizer, tudo a gente balança pelos critérios humanos. No entanto, nós sabemos pelas Escrituras, estamos lendo o livro de Isaías, nesse tempo do Advento, e o livro de Isaías diz para nós: meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então nós não podemos basear a nossa vida numa lógica humana. A lógica humana não é o pensamento de Deus. Deus, ele nos revela a sua palavra, ele nos revela aquilo que ele deseja, justamente porque aquilo tem a lógica sobrenatural. E é na lógica sobrenatural que nós
sabemos julgar o que é mais importante e o que não é importante. E se não aplicamos a lógica espiritual na nossa vida, essa lógica conforme o pensamento de Deus, com certeza nós vamos estragar a nossa própria vida. Porque Deus é que sabe o que é bom para o homem. E é de Deus que vem a palavra, é de Deus que vem o ensinamento, é de Deus que vem a verdade. Então é muito importante agora, veja que o tempo do advento serve para isso, para nós entendermos a base, o fundamento da religião e da vida humana. Todo o fundamento da religião e da vida humana vem disso, vem de um Deus que se revela. Vem de um Deus que envia o seu Filho, que se comunica com o ser humano e que traz para o ser humano a visão completa daquilo que diz respeito à nossa vida, ou seja, a moral, e daquilo que diz respeito também às realidades eternas, portanto, a fé. Então, o advento serve para isso. E é por isso que a gente fala sobre a jurisdição. Porque a jurisdição é o entendimento de como funciona o poder de Deus na estrutura hierárquica da igreja. Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, é verdadeiro Deus feito homem. E Ele, na terra, colocou toda a sua autoridade no seu vigário, que é o sucessor de Pedro. Então, por isso que a gente sempre exalta o papado, por isso que a gente sempre promove a santidade e a força espiritual do pontificado que Cristo deu para Pedro e para os seus sucessores. Justamente porque nós conhecemos a doutrina do papado, nós podemos identificar esses falsos papas e denunciar a sua ação destruidora. Então é isso que é importante as pessoas entenderem. E é exatamente por isso que existe a jurisdição. A jurisdição é o poder de governar as pessoas dentro da igreja. Isso é jurisdição. E como se dá isso? Na medida em que existe o poder do Papa e esse Papa legítimo transfere essa jurisdição que ele tem, né? Ele tem toda a jurisdição completa, então ele transfere essa jurisdição para os bispos que estão ligados a ele. E esses bispos que estão ligados a ele, que estão em plena sintonia e obediência com ele, exercem a sua jurisdição dentro dos limites que o próprio Papa impõe. Então, isso que é importante a gente entender, porque a igreja é um organismo muito bem feito, com uma organização perfeita e com os graus de hierarquia, os graus de poder. Quando a gente fala em poder, a gente sempre coloca esse poder no sentido do serviço, no sentido de termos uma força de atuação para servir aos outros e para fazer com que a justiça aconteça. Porque essa justiça que vem de Deus acontece quando nós sabemos exercer esse poder em nome da verdade, em nome dessa unidade de fé que a Igreja Católica faz acontecer em torno do Papa. Então, é por isso que nós vamos citar aqui esse artigo, que eu vou inclusive colocar também aí na descrição, de Monsenhor Fenton, que escreveu na década de 50 esse texto sobre a jurisdição episcopal e a sé romana. Então, nesse artigo ele vai dizer que uma das contribuições mais importantes da Sagrada Teologia nos anos recentes encontra-se no ensinamento do Santo Padre, que nós estamos falando do Papa Pio XII, sobre a fonte imediata da jurisdição episcopal no interior da Igreja Católica. Então veja que interessante como ele comenta aqui que o Papa Pio XII trabalhou muito intensamente para esclarecer bem essa questão da jurisdição.
E por que isso é importante? Porque, às vezes, as pessoas muitas vezes não entendem isso, mas você pode ter um bispo válido que seja herético. Então, do ponto de vista da ordenação dele, né, ele recebeu aquela ordenação com verdadeira sucessão apostólica, e essa sucessão apostólica passou para ele porque aquele bispo que o ordenou, que o sagrou, fez o rito da Igreja Católica. Então, se ele executou o rito da Igreja Católica, ele vai ordenar validamente um bispo. E, no entanto, ele faz aquele rito validamente porque ele tem a intenção de fazer o que faz a Igreja, na medida em que ele executa o rito da Igreja Católica, o rito verdadeiro, aprovado pela Igreja. Mas isso não significa que aquele bispo seja um bispo católico, porque enquanto ensina heresias, esse bispo está fora da Igreja. Então a pessoa poderia dizer: ah, mas hoje em dia nós não temos um Papa, então cada um é livre para fazer o que quiser. De forma alguma. O fato de nós não termos um Papa não significa que nós podemos fundar uma nova igreja. Ao contrário, nós temos que ter muito mais atenção para seguir todos os critérios, para seguir todos os princípios e para nos submeter a tudo aquilo que o magistério da igreja nos ensina. E é assim que a gente segue em união com a verdadeira igreja de Cristo. E é claro que muitas pessoas estão hoje em dia trabalhando para os seus próprios interesses e essas pessoas não seguem os critérios da igreja. E eles começam então a fomentar divisões, essas pessoas começam a perseguir uns aos outros para os seus próprios benefícios. E você percebe que esses grupos são sectários. Então não é difícil de você perceber. É por isso que a gente está denunciando aí. Como perceber um grupo sectário, ou seja, um grupo que está formando uma seita? Quando você percebe que esse grupo condena todos os outros e sem critério nenhum coloca só eles como aqueles que são corretos, são perfeitos. Então isso aí você já percebe que é um sectarismo. Isso aí não pode ser o catolicismo. Porque o catolicismo não pode estar na mão de 2 pessoas, 3 pessoas. O catolicismo tem que ter uma repercussão no mundo. Por isso, nesse artigo, quando ele fala sobre a jurisdição, Monsenhor Fenton diz que a tese de que os bispos derivam seu poder de jurisdição imediatamente do soberano pontífice não é, de modo algum, ensinamento novo. Mas aí ele vai citar, né, o breve, por exemplo, publicado em 1786, no qual o Papa Pio VI censurou abertamente aqueles insolentes que estavam ali promovendo bispos que não tinham comunhão com a sé de Pedro. No entanto, o ensinamento do Papa Pio XII sobre a origem da jurisdição episcopal é muito claro. Ali ele explica que todo e qualquer bispo que não esteja em união com o Santo Padre não tem autoridade nenhuma sobre os fiéis. Então é essa frase aqui que nós temos que entender. Todo e qualquer bispo que não esteja em união com o Santo Padre não tem autoridade alguma sobre os fiéis. Então agora vem a pergunta. Quando nós não temos um Papa, na situação atual, todos os bispos passam a ter jurisdição simplesmente porque não tem um Papa? Então presume-se que ele está unido ao Papa? De forma alguma. É aqui que vem a resposta importante. Num período de sede vacante, principalmente se a sede está vacante por muito tempo, como está acontecendo agora, nós estamos numa grande impostura, numa grande confusão, a questão da jurisdição fica ainda muito mais limitada. Então, os bispos, mesmo validamente ordenados, e mesmo que conservem a fé de alguma forma e digam que são sede vacantistas, eles não têm nenhuma jurisdição. Eles simplesmente têm um poder de dar os sacramentos e de governar os fiéis que vêm até eles buscando algum tipo
de orientação ou de governo para suas próprias vidas. Então, significa dizer o seguinte, que quando uma pessoa funda uma comunidade, quando uma pessoa funda uma família ou funda uma sociedade, essa pessoa passa a ter uma autoridade sobre aqueles que desejam estar vinculados com esse tipo de organização. Mas essa pessoa que funda essa comunidade, ela não pode dizer, olha, todos têm que me obedecer, ou nesse território essas pessoas me devem obediência, de forma alguma. Isso é uma coisa limitada às pessoas que querem estar unidas àquela pessoa. Então, aqui você perceba bem que, mesmo que um bispo esteja ali, e mesmo que ele seja validamente ordenado, porque isso também exige um critério da igreja para analisar se essa ordenação é válida ou não. Não é qualquer aí que vai se dizer teólogo que vai dizer esse é válido, esse não é válido. Não, tem que seguir o critério da igreja. Em tudo nós temos que seguir os princípios e os critérios da igreja. E é somente com esses princípios e esses critérios que nós podemos manter o rumo. E esses princípios e esses critérios da igreja nos conduzem necessariamente para o esforço de eleger um verdadeiro Papa. Por quê? Porque a Igreja Católica verdadeira, ela não vive sem Papa. E se nós não podemos ter um Papa hoje, deve ser simplesmente porque nós não temos condições para fazer isso. Mas eu não posso fazer um bloqueio, eu não posso impedir essa autoridade, porque é dessa autoridade que vem todas as graças e toda a jurisdição da igreja. Então é aqui que nós devemos entender todo esse processo aí, para nós não cairmos no perigo da formação dessas seitas. Então a gente não tem que ficar preso em questões canônicas ou em questões secundárias. A gente tem que se basear nos princípios, basear naquilo que a verdadeira igreja sempre nos ensinou e a partir dali fazer o nosso discernimento. Olha, você separa somente daquelas pessoas que não querem o catolicismo. Esse é o critério. Separe-se somente das pessoas que não querem o catolicismo e se una com todas as pessoas que desejam fazer a vontade de Deus e desejam o catolicismo. Mesmo que elas sejam ignorantes, mesmo que elas sejam pecadoras. Esse é o critério da igreja. É simples. E aí você vai promover essa unidade em torno da fé e você vai promover também essa unidade em torno desse nosso desejo, dessa nossa intenção de estarmos unidos ao futuro Papa. Porque hoje nós não temos, mas, como eu disse, todos nós que somos católicos devemos trabalhar para termos um Papa verdadeiro. Então é com essa explicação aqui, com essa busca dos valores cristãos e católicos autênticos, que nós estamos hoje exortando as pessoas para, através de uma vida espiritual e também através da compreensão da doutrina, podermos caminhar em direção a essa verdadeira igreja que Deus quer restaurar para nós. Então, possamos nós, através da espiritualidade desse tempo do Advento, fortalecer em nossos corações essa esperança, renunciando às coisas que nos atrapalham e buscando aquilo que nos promove, que nos ajuda e que nos aproxima de Deus. E que esse Deus seja bendito para sempre.